Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, de tecnologia de carnes, pescados e ovos, vamos falar um pouquinho sobre o abate bovino. Eu imagino que vocês já devam ter uma ideia do que é o abate bovino, né? Mas estaremos falando um pouquinho hoje sobre o que é o abate bovino. Então vamos lá. O abate bovino, né? Ele acontece normalmente nos abatedouro, né, nos frigoríficos, onde é os lugares permitidos para a realização do manejo bovino. E o que acontece, pessoal? Voltar aqui um pouquinho antes. Antes de chegar nesses lugares aonde acontece o abate bovino, acontece então todo um processo de preparação, né, onde o animal ele vai ficar durante um período, né, vai ter o período de transporte, chega após o período de transporte, aí acontece que eles serão carregados, aonde eles passarão por um processo que eu vou explicar para vocês. Pessoal, só fazendo um lembrete aqui, nessa aula de hoje, eu quero deixar para vocês, falar para vocês também, para me procurarem nos plantões estudantis, né, que a gente está realizando durante a semana, né, nas quintas-feiras, das 10h10 às 11h40, e nas sextas-feiras, da 1 às 2h20 da tarde, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Os currais de espera, eu acredito que vocês devam estar observando aí, né, como que funcionam os currais de espera. Então, esse animal, depois que ele é transportado, né, os animais, depois do transporte, eles ficam nos currais de espera, onde acontece, então, pessoal, todo o processo de descanso e acontece, então, a dieta hídrica, que mais para frente nós falaremos um pouquinho do que é a dieta hídrica, o porquê da dieta hídrica, qual a importância da dieta hídrica, antes do abate. Então, a sombra dos currais de espera, pessoal, ela traz, então, a sensação térmica, né, para o animal, e ela favorece a recuperação do animal ali. Então, existe esse período, dependendo do tipo de animal, então, cada animal tem o período onde é essencial fazer a dieta hídrica. A condução e lavagem dos animais. Como é realizado, professor? Como vocês podem observar aqui na imagem, acontece, então, o desembarque, né? Após o desembarque, como vocês podem observar, é tipo como se fosse uma escama de peixe, né? Então, o que acontece? Abre uma porta, fecha as outras, enquanto os outros animais aguardam, né, para a passagem. Então, esses animais que estão passando, que são os que estão branquinhos, né, eles irão para a parte de lavagem, onde acontece ali, então, uma lavagem dos animais, né, ou só com água. Normalmente é mais com água apenas, onde esse animal, ele vai passar ali por aquela lavagem, não é uma lavagem detalhada, é só uma lavagem para tirar alguns resquícios, alguma coisa, enfim, que ficou, e aí ele vai ser conduzido depois para o abate. Então, assim, acontece, então, a condução e a lavagem dos animais, e aí vai passando todo o processo. E nessa questão antes da condução, acontece a condução, né? A lavagem, e aqui, não sei se vocês conseguem observar, está escrito bem aqui embaixo, insensibilização. Essa insensibilização, ela vai ocorrer, eu vou explicar para vocês como que funciona, né? O que é a insensibilização, tá? Qualquer dúvida, eu quero que você esteja me procurando. E aí, a semana que vem, a nossa aula estará para o dia 1º, a nossa aula online, para a gente poder tirar todas as dúvidas dos conteúdos abordados até aqui. Enfim, tá bom? Então, vamos lá. Professor, onde que é localizado, né? Onde está localizado o local da insensibilização? Então, normalmente, a insensibilização, ela é localizada, ela é feita, né? No meio da testa, né? No meio da fonte, onde vai dar, geralmente, uma pistola de dardo, né? De choque,
aquela insensibilização no animal, onde ele já vai ficar ali inconsciente, né? Para poder fazer, então, ali como eu vou dizer para vocês, para fazer então o abate dele, né? Então, primeiro acontece a insensibilização. No bovino é de uma forma, no suíno é de outra forma, na ave é de outra forma, que nós vamos ver tudo isso, né, mais para frente. Então, agora a gente está falando um pouquinho do bovino, né, o local de insensibilização, como é feito essa insensibilização do animal, e a partir daí acontece, então, um período de insensibilização e depois passa para o local, aqui tem uma parte, né, do abate, como eu disse para vocês, o que que acontece? Existem várias formas, né? Uma das formas é onde acontece, acontece o local, né, onde acontece a insensibilização. Outras insensibilizações também é realizada aqui. O que que acontece? O animal, ele entra, tipo, dentro de um box, né, onde esse box, ele reduz a parede, ajustando, né, a largura de cada animal, que ele limita, né, minimiza os movimentos do animal. E ali acontece, então, eles colocam a pescoceira nesse animal, impedindo com que o animal ele se desloque para não ter para não ser feita, aliás, uma má insensibilização, né? Então, o que que acontece? Ele entra dentro do box, coloca a pescoceira, e aí ele é posicionado a cabeça dele em cima da bandeja, na superfície plana, aonde que eleva a cabeça do bovino, posicionando diretamente, então, para o lugar onde acontece a insensibilização, seja por pistola, ou seja de outra forma, tá? Normalmente é feito por essa pistola que ela acontece, como eu disse para vocês, bem no meio da fronte, né, da testa do animal. Aí, pessoal, se essa parte da insensibilização for feita de forma errada, o que que vai acontecer? O animal, ele vai ficar consciente, ele vai sofrer, vai ter a questão do animal que ele vai sofrer, ele não vai estar inconsciente, e aí isso prejudica a carne do animal. Por isso que as indústrias, ela tem que sempre estar bem atenta em relação à insensibilização do animal, para que ele venha sofrer o mínimo possível, para que a carne continue a ser uma carne de boa qualidade. Então, vamos lá. Após acontecer, né, a sensibilização, o que que acontece? É uma sequência de injeção, né, que o animal acontece, que quando ele cai, ele fica inconsciente, aí tem algumas características que nós podemos observar, que é o olho do animal, ele fica de forma diferente, né, ele fica um olho fosco, meio que vidrado, né, e aí acontece também que alguns animais eles vomitam. Então, como eu disse para vocês, por que é importante, professora, ter a dieta hídrica, né? A dieta hídrica quer dizer que ele vai só tomar a água, ele não vai comer mais nada. A partir do momento que ele chega na batedoura, ele não vai comer mais nada, não vai se alimentar de mais nada. Então, é importante que ele venha estar preparado, o estômago dele não tenha, né, o intestino também não tenha, nenhum tipo de excremento para que não venha prejudicar a carne. Infelizmente, né, pode ocorrer a questão assim do animal ele ter ainda alguma coisa no estômago e na hora do abate acontecer a perfuração, e aí infelizmente vem contaminar a carne e a empresa acaba perdendo toda a carne daquele animal. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, o animal ele fica inconsciente, tá? E aí ele cai duro e fica pronto, né, para o abate. Então, qual é, assim, o que que eu tenho que observar, né? Se a minha insensibilização, aliás, a insensibilização no animal foi feita de forma correta, né? A perda da consciência com colapso imediato, a queda, né? O animal cai, não consegue mais se mover. A musculatura ela torna-se contraída,
a flexão dos membros traseiros, né, e a extensão do dianteiro, a ausência de respiração rítmica, né, a pupila se torna-se dilatada, né, acontece a midriase, que é a pupila do animal, ela fica dilatada, como vocês podem observar aqui na figura 3, né, ela fica, os olhos do animal ficam diferentes, os olhos não podem estar rotacionados, né, ou focados, ajustados, o foco à imagem do ambiente. A rotação dos olhos pode ser um sinal de consciência do animal, ou que não houve a insensibilização profunda, né, que o animal esteja ainda consciente. Isso é, como eu disse para vocês, é prejudicial, porque o animal ele vai estar consciente, vai trazer uma carne de má qualidade, a empresa vai perder. Então, é necessário fazer um abate humanizado, é necessário fazer um abate seguro, para que aquele animal ali que vai, né, ser abatido, ele venha ser abatido de forma correta e que a carne venha estar em ótima qualidade. Então, vamos lá. Acontece também, pessoal, a mandíbula, ela tem que estar relaxada e a língua solta, né, prótusa. A língua prótusa, ela indica que o massáter, o músculo que compõe a face lateral da mandíbula, está relaxado. Então, significa que aquele animal, ele está totalmente inconsciente. E a ausência de vocalização, ou seja, ele não pode estar soltando, né, vocalizando nenhum tipo de sinal, né, não pode estar mugindo, enfim, tem que ficar em silêncio. Simplesmente caiu, aconteceu, e aí acontece o procedimento do abate. Aí, pessoal, vem a parte da sangria. O que que acontece? A sangria, onde o animal ele é pendurado, né? Ele é pendurado nas laterais, principalmente pelo pé. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um bovino e um exemplo de... Não, só do bovino. Eu achei que tinha colocado do suíno também. Mas, enfim, acontece a sangria, onde aquele animal, ele é colocado, então, passado uma faca na jugular dele, para ele poder, então, fazer a parte da sangria, e aí, depois eles vão começar a fazer a abertura do animal para poder fazer os cortes. A esfola, então, pessoal, o que que acontece? É o período, a parte da esfola, né? Antes de fazer a abertura do animal, acontece a esfola. Como vocês podem observar aqui na primeira imagem, esse equipamento aqui, ele é grudado em correntes, em voltas, né, as correntes em volta no couro do animal, e esse equipamento, ele vai simplesmente de cima para baixo, né, vai tirando todo o couro do animal, né, todo o couro do animal, e esse couro, ele vai sendo tirado, ele tem que ser tirado, né, antes da abertura do animal, né? Então, acontece ali todo a retirada do couro, esse equipamento, assim, antigamente o pessoal fazia isso mais manual, né? Hoje nas indústrias é mais mecanizado, então é retirada essas correntes, elas são engajadas em cima, e ela vai descendo de cima para baixo, tirando todo o couro para realizar a esfola do animal. E na segunda foto, como vocês podem observar, é feita também de uma forma manual, né? Que em algumas indústrias existe ainda a forma manual, que é onde é tirado ali com a faca, vai duas pessoas tirando, um tirando um lado, outro do outro, para acontecer a esfola de uma forma mais rápida. Pessoal, na esfola também, olha o que acontece. Porque eu disse para vocês que é importante ter uma dieta hídrica, né? A dieta hídrica ela é muito importante para que não ocorra isso, ó. Tanto a primeira imagem quanto a segunda imagem, ela como que eu vou dizer para vocês? Ela é um demonstrativo de uma dieta hídrica mal feita, ou que ainda existia ali, no corpo do animal, resíduos, excremento, e que infelizmente contaminou, né, o produto. Então, assim, essa carne aqui, provavelmente ela foi para graxaria, que ela não serviu mais, né? A esvisceração, pessoal, como acontece a esvisceração? A esvisceração, então, envolve a remoção das vísceras abdominais e pélvicas, além dos intestinos, bexigas e estômagos. São carregadas
em bandejas de massas de evisceração para inspeção e transporte para a área de processamento ou então direcionado para as graxarias, né? Assim for a carne com as carnes condenadas, como eu disse para vocês. Aquela carne que eu mostrei anteriormente, essa daqui, ó, ela provavelmente foi para a graxaria porque ela já estava ali condenada, né? Ela não pode ser mais levada ao consumidor, porque houve a contaminação. Alguns subprodutos, como bucho, tripa, bilis, são levados para o transporte, né? Aliás, são levados para o seu adequado processamento, né? O bucho, hoje em dia se fala muito em dobradinha, né? Que acontece todo o processo ali de escaldamento, de todo o processo ali de limpeza, enfim. E aí hoje é muito conhecido como a dobradinha, que é muito gostosa, por sinal, né? As carcaças, então, são lavadas com água quente e encaminhada para refrigeração. Então, essa carcaça aqui, se ela não tivesse sido condenada, ela provavelmente seria lavada, né, encaminhada para refrigeração, para depois realizar a comercialização e o transporte e levar para os açougues, para o supermercado, para fazer, então, o corte específico de cada peça. Aqui está uma imagem da esvisceração, né, como é feita a esvisceração. O animal já sem o couro, sem as patas, só pendurado com o rabo, enfim, aliás, com as patas, com o rabo ainda que eles deixam, né, permanece porque é um produto que ele pode ser consumido de forma individual, né, então, aí acontece, então, a esvisceração do bovino. O corte da carcaça, né, ela é, como eu disse para vocês, ela é cortada ao meio, e ali ela é colocada na parte de armazenamento, daí da refrigeração, para posteriormente serem levadas para os açougues, enfim. A refrigeração, pessoal, como é feita a refrigeração? Como vocês podem observar, aqui tem uma figura do lado, né? A refrigeração, ela tem que ser, né? Aliás, eles colocam em meia carcaça, são refrigeradas para diminuir possível crescimento microbiano. No caso, é feita, então, a conservação. Qual a finalidade da refrigeração, professora? É conservar o produto. Então, para reduzir a temperatura interna, ela tem que ser de menos 7 graus Celsius e elas serão refrigeradas em câmara fria com temperatura de 0 a 4 graus Celsius. O tempo normal desse resfriamento, pessoal, para a carcaça bovina, leva de 24 a 48 horas. Então, nesse período aí, aconteceu o abate, então já fez todo o processo, fez a parte de esfola, esvisceração, ter todo o processo, a carcaça está em boa qualidade, não foi uma carcaça condenada, então ela é mandada para a parte de refrigerações nas câmeras de 0 até 4 graus Celsius em tempo normal de refrigeramento, e aí leva de 24 a 48 horas aquela carne ali refrigerada, e depois ela é transportada, né, para os lugares onde ela vai ser comercializada. Estocagem e armazenamento. Como eu disse para vocês, as carcaças, os cortes e as vísceras comestíveis, após processadas e embaladas, são estocadas em frio, né? E aguardando, então, a sua expedição. Então, aqui de um lado, né, do lado esquerdo, vocês podem observar as carcaças, e do lado direito temos, então, aliás, as vísceras e os cortes comestíveis. Como podemos observar, temos aqui o bucho em tripas, o coração, o fígado, o testículo do animal, iscas, né, de fígado, a língua sem o epitílio, o pulmão, o rim, o rabo do animal, como eu disse para vocês, que é consumido também de forma separada. O rabo em postas, né, quando eles cortam o rabo em posta para vender, já de forma cortadinha a vácuo, o mocotó, que é o pé do porco, e o mocotó em postas, que ele já é cortadinho e embalado a vácuo. Então, tudo isso, pessoal, é as partes comestíveis, né, que não foram condenadas
que não foram condenadas, são comercializadas do bovino. A estocagem e o armazenamento, né, como é feito, então, constantemente vai ter uma monitoração, né, um monitoramento daquele produto, para que ele venha a ser um produto que ele venha estar dentro da temperatura, para que evite o crescimento, né, para que não tenha um crescimento microbiano, que aconteça uma conservação maior. Então, qual a importância da refrigeração ser de 0 a 4 graus Celsius? É importante porque ela vai inibir o crescimento microbiano. Não se esqueçam disso. Pode ser uma pergunta que cai aí nas atividades. Então, qual a importância da refrigeração ser de 0 a 4 graus Celsius? Então, ela é importante porque ela vai inibir o crescimento microbiano, não vai deixar crescer. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E na semana que vem, no dia 1º de abril, nós estaremos fazendo uma aula online. Eu vou estar disponibilizando para vocês o link pela plataforma do Meet, tá? Pelo Google Meet. E anotem as dúvidas de vocês. Na semana que vem a gente vai estar dando continuidade nesse conteúdo. E fiquem com Deus, até mais.